Thiago Silva, obrigado pelas informações, viu, Thiago? E agora quero chamar o Nader Kalil. Nader Kalil está aqui comigo. Ele fala comigo de Maringá, o homem sucesso em toda a região norte com o Cidade Alerta Maringá. E ele falou ontem aqui no BG Curitiba que aquele PM que era acusado de matar, de executar 4 jovens e que sentou no banco dos réus ontem, dificilmente não seria inocentado. E foi o que aconteceu, hein, Nader? Boa tarde para você. Boa tarde, Jason. Boa tarde, doutora Márcia. Eu tenho certeza que a doutora Márcia vai complementar o que eu vou falar aqui hoje. Jason, obrigado pelas palavras. Aqui na região noroeste, graças a Deus, temos conseguido fazer um bom trabalho na RIC TV Maringá. Demétrios Vinícius de Carvalho, policial militar, 7 anos aguardava para sentar no banco dos céus. Enquanto isso, uma família, 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias desoladas que a todo momento clamavam por um pedido de justiça e que choram de saudade da morte dos filhos, dos entes queridos, jovens que foram executados de uma forma tão cruel e bárbara, tiveram os corpos desovados, muito parecido com o que a gente acabou de ver agora há pouco, executados com tiros na cabeça. Tudo levava a crer que seria esse policial militar, porque ele não gostava do relacionamento de um dos jovens com a irmã dele. 2 gêmeas, mais uma dessas irmãs de 14 anos. Só que não haviam evidências, Jason. Haviam testemunhos e um fato chama a atenção desse caso. 2 principais testemunhas. Uma delas já morreu, vítima de um acidente. O outro, anos depois de ter denunciado o policial, foi preso acusado de tráfico de drogas por policiais militares, mas que não tinha nada a ver com o policial. Ou seja, desqualificando a testemunha chave desse processo. Resultado foi o que eu disse ontem, dificilmente ele seria condenado. Podia até ser o responsável pelas mortes, mas sem evidências, obviamente a gente ia ver a inocência dele sendo comprovada no tribunal do júri. Agora resta a pergunta, quem teria matado esses 4 jovens? Um crime que chocou a região noroeste e norte do Paraná e que até hoje vai ficar sem resposta, já que o principal acusado do crime acabou sendo inocentado. Jason, doutora Márcia. Bom, ele já tinha sido inocentado também no IPM, né, que é o inquérito policial militar. Inclusive, Nader, ele continuava trabalhando, né, em serviços administrativos. Será que deve voltar agora às atividades normais, às ruas também? Então, Jason, aí é uma outra questão, porque ele ficou preso durante 1 ano, o IPM foi instaurado, apurado e no final foi comprovado que ele não teria, de acordo com o IPM, matado esses jovens. Colocaram ele novamente nas ruas da mesma cidade onde os crimes aconteceram. Depois ele foi transferido para um outro município, onde teve outras confusões envolvendo policiais militares. Há cerca de 3 meses, ele foi afastado dos trabalhos e das ruas e a arma dele foi retirada. Um laudo psicológico feito por policiais militares especializados nesse tipo de assunto comprovou que ele, o Demétrios, não teria condições de usar a arma da instituição e por isso a arma foi retirada. Agora, diante de tudo isso, será que ele pode tentar reaver não só a arma, como o trabalho que ele vinha exercendo? Porque ele podia ou pode alegar que estava sofrendo psicologicamente diante dessa demora no julgamento e da possibilidade de ser condenado? São perguntas que ficam. Por enquanto, não há uma definição que deve ser dada por parte da instituição Polícia Militar do Paraná se ele deve voltar a trabalhar ou vai continuar afastado das funções. Ontem houve uma revolta muito grande no Tribunal dos Júris, familiares ficaram revoltados porque, segundo eles, não restam dúvidas diante do ímpeto desse policial, da agressividade de ameaçar outros companheiros de trabalho de que seria ele o autor desse crime. Mas, Jason, infelizmente, não haviam provas, subsídios que comprovassem. E eu falei ontem, recolheram um projétil, por exemplo, de um dos corpos. Só que, na comparação com a arma dele, não bateu. A balística não foi positiva, não foi inconclusiva. Essa é a palavra. Só que o delegado na época, a doutora Márcia sabe como é que funciona isso, quando se assume funções, principalmente em municípios longe de grandes centros, onde há uma discussão muito maior, o delegado era inexperiente, tinha pouco mais de 30 dias que ele estava no cargo, então ele não recolheu outras armas de outros policiais que trabalhavam com ele ou fez uma investigação mais aprofundada. E o próprio delegado falou isso. Na época eu era muito jovem, não tinha tanta experiência e talvez a investigação tenha possibilitado que hoje ele fosse inocentado. Jason, Márcia? Bom, é claro que temos essa circunstância que você trouxe agora, da mudança de presidente dos autos, e qualquer mudança sempre é um problema, porque o raciocínio é quebrado e entra outra pessoa pensando de outra forma. A gente sabe quando as provas são muito circunstanciais e o júri ele não pode estar em dúvida. Se ele tiver dúvida, a dúvida deve ser em favor do réu.
sempre. Agora, em relação ao afastamento dele, o afastamento dele não tem a ver com este crime. Ele não foi afastado por uma decisão judicial ou administrativa em razão deste crime, e sim por uma circunstância de saúde, ou seja, existe um laudo que diz que ele não está em condições. Para que ele retorne às funções, é necessário que se faça um novo exame, vendo se ele retornou às funções normais, né? Seja qual tipo de doença ou qual tipo de situação foi vista, para que ele possa, sim, retomar atividades normais, senão permanece no administrativo. Tá certo, Nader. Daqui a pouco tem mais Nader Kalil aqui no BG. Obrigado, meu amigo. E tem reportagem especial saindo do forno, hein? Nossa equipe acompanhou os bastidores